Muito boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui de volta, né? Depois de 2 anos, eu acho, 2 anos e meio, presencialmente. Eu costumo falar muito assim, a gente entende as questões de Covid, a gente entende tudo isso, que tem que ser online, mas não tem nada como o encontro presencial, né? A gente tem a troca, tem aquele abraço, tem aquela energia, né? Essa energia, ela é fundamental, não é verdade? E temos até 8 horas, é isso? É até as 8? Ok. E hoje a gente vai falar sobre um tema que para muitas pessoas gera polêmica, gera discussão, que é o seguinte, a chamada fé cega e a fé raciocinada. A gente vai entender algumas perguntas, algumas questões, como por exemplo, por que principalmente os nossos irmãos evangélicos falam, não, o espiritismo está condenado, está na Bíblia que o espiritismo está condenado, quem for espírita está condenado, vai arder. Né? Muita gente já ouviu falar nisso, né? Acho que alguns aqui de vocês já devem ter ouvido falar nisso. Está na Bíblia mesmo? É verdade? Não é? Por que isso está na Bíblia? Uma questão aí. Aí outros falam assim, quando você conversa, você está andando na rua ou está conversando com alguém, aí você fala, não, eu sou espírita. A pessoa só falta, mas minha filha, você é espírita, você não crê em Jesus, não? Você não aceita Jesus, não? Ah, mas você é espírita, não aceita Jesus? Muita gente já ouviu falar nisso, né? Será que espírita aceita Jesus ou não aceita Jesus? Que papo é esse de aceita Jesus ou não? E aí alguns falam, tanto argumentam, entre aspas, dizendo que o espírita não lê a Bíblia. E por isso ele não aceita Jesus. Será que faz sentido isso? Ou não? Até que ponto? E aí, às vezes, gera um atrito. Por quê? Que cabe também ao espírita compreender que quando essa pessoa está falando isso contigo, é por puro desconhecimento, é por pura ignorância dela. Ignorância de desconhecer essas informações. E ela está fazendo com a maior das boas vontades, com a maior da boa vontade, né? Ela está preocupada com você. Mas, por outro lado, é importante o espírita saber argumentar, saber explicar no popular, saber se defender. Né? Que negócio é esse? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Aspectos morais e culturais da Bíblia. O que se fala lá naquele Deuteronômio 18, que condena o espiritismo, né? Segundo alguns evangélicos, que condena o espiritismo, a prática do espiritismo. Fé cega e fé raciocinada. A gente vai entender aqui alguns aspectos muito importantes. E eu acho que vai ter coisa que vai ser dita aqui que muitos nunca ouviram falar. Mas vamos lá então, né? Então, sobre fé cega, fé raciocinada, a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre fé. Qual é a definição de fé? Segundo Evangelho segundo o Espiritismo, fé, confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 19, a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Vamos entender isso, tá? Então ele fala que a fé é um remédio fundamental para a gente. Já foi dito por Jesus, né? A tua fé te salvou, né? Quando aquela pessoa foi, encostou nele lá e ficou curado. Ele falou, foi a tua fé que te salvou. Então isso dá para a gente ter uma noção do poder que a fé tem, tá certo? Agora, fé raciocinada e a fé cega. Eu vou falar algumas questões aqui da Bíblia, onde
eu boto aqui, até no meu texto aqui, que de nenhuma maneira ninguém aqui está com o objetivo de denegrir, de distorcer ou de negar o valor que a Bíblia tem como uma obra, né, com a sua obra. Mas é importante, por outro lado, a gente trabalhar com a própria Bíblia os conceitos de fé cega e de fé raciocinada. Isso a gente vai precisar compreender. Então, quando se fala sobre a fé cega, todo mundo que tem uma Bíblia está escrito Bíblia Sagrada, não é isso? Está escrito sagrado. Qual é a definição de sagrado? Sagrado é aquilo que é santificado, puro, com qualidades superiores, inviolável. Inviolável é que não pode mudar nada do que está ali. Não tem que mudar nada do que está ali. É a definição de sagrado. Agora, vamos entender alguns processos. Quantas linhas da Bíblia foram escritas pelo Mestre Jesus? Jesus escreveu alguma coisa? Na Bíblia, Jesus não escreveu nada. Jesus não escreveu uma linha sequer. Então, ela foi escrita, é sagrada, mas ela foi escrita pelos homens. E os homens são perfeitos? Não, não são perfeitos. Sujeito aí, então, né, foi decodificada e interpretada pelos homens. Esse é um ponto aí também. Uma outra questão que a gente precisa entender, e se a gente for estudar nos livros de história, a gente vai perceber que sagrado é inviolável. A Bíblia, ela já foi alterada em seu texto diversas vezes. Vou citar aqui uma delas, das próprias religiões, né? Que quando a gente fala em reencarnação, eles dizem que não existe, mas vocês sabiam que reencarnação não só constava na Bíblia, como foi retirada da própria Bíblia. Isso através do Concílio de Constantinopla, isso foi em 553, onde, resumindo a história, eu não vou me aprofundar nas histórias porque a gente tem muito mais conteúdo aqui para falar, mas foi uma pessoa, uma cortesã, que chegou ao poder através de crimes, de assassinatos e tudo, a rainha Teodora, e que quando ela chega ao poder, matou, fez um monte de coisa para chegar àquele poder, e ela vê reencarnação. Reencarnação? Eu posso voltar de novo pobre? Eu posso voltar de novo... Ah, não, pode tirar esse negócio da Bíblia. Tira esse negócio aí da Bíblia. E com a sua influência, conseguiu a realização do Concílio de Constantinopla, que retirou toda a parte de reencarnação que constava na Bíblia. Olha que interessante isso. Procurem depois Concílio de Constantinopla. Então, houve alteração. A pessoa pensa que é inviolável, houve alteração. E a gente consegue encontrar diversas outras alterações. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no que diz respeito ao Deuteronômio 18. Uma vez, um amigo meu evangélico, ele pegou lá a Bíblia e ele me mostrou: Sérgio, você é espírita, você vai arder no fogo do inferno, vai isso, aquilo, que está condenando o espiritismo. E eu falei para ele: você pode me mostrar onde é que está isso? E ele me mostrou. Eu até vou ler aqui para todo mundo, né? Deuteronômio 18, versículos 10 ao 14. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem que se dê a adivinhação, nem que se dê a astrologia, aos agouros, ao feiticismo, nem que se dê a magia, que também vai passar pelo fogo quem se dê ao espiritismo. Espiritismo? A adivinhação ou a evocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Será
inteiramente do Senhor teu Deus. E aí ele fala: as nações que vais despojar ouvem os agoureiros, os médiuns e os adivinhos. Médiuns. A ti, porém, o Senhor teu Deus não permite. No Levítico 19, versículo 31, não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos, nem os consulteis. Né? Então, o que acontece aqui? Quando esse irmão me mostrou, eu vou querer assim, a água. Esse irmão me mostrou, eu falei assim, eu compreendo tudo isso que está aí, que você está me mostrando, vejo que você faz isso preocupado comigo, mas eu me permiti fazer uma brincadeira com ele, uma brincadeira não, falei algo que ele se sentiu ofendido, e eu falei assim, mas na tua Bíblia, o que você me diria se eu falasse assim? O que consta na Bíblia sobre internet e Wi-Fi, streaming, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Banda larga, 5G, telefone celular, smartphone. E ele me respondeu assim: você está brincando? Você está de deboche comigo? Eu falei: não. Por que você acha que eu estou de deboche com você? E ele falou assim: porque naquela época da Bíblia não existia internet de banda larga, nem streaming, nem 5G, nem nada disso. E eu falei para ele, então, o quê? A palavra espiritismo também não existia naquela época. A palavra médium também não existia naquela época. A palavra médium, a palavra espiritismo, a palavra espírita, se ela está constando na Bíblia de alguém, ela foi modificada. Porque essa palavra ela foi inventada por Allan Kardec em 1857 para ele poder explicar esses fenômenos. Então, como é que poderia estar na Bíblia essa palavra? E ele ficou sem argumento diante disso. Por outro lado, a gente vai compreender alguns fenômenos aqui, porque a palavra reencarnação também não consta na Bíblia. Ok? Agora, vamos lá. A primeira grande questão aí, no que diz respeito a aqueles irmãos de outras religiões que falam que não acreditam em espíritos, que não acreditam na interferência do lado de lá. Bom, se isso consta lá na Bíblia, com Moisés proibindo, então é porque existe. Eu nunca vi ninguém proibir uma coisa que não existe. Então, se está ali, né, é porque existe, então. Ele reconhece isso. Talvez ele não usasse a palavra médio, espiritismo, tá ok. Agora, vamos também entender, dentro de um raciocínio, que está errado essa proibição de Moisés lá naquela época? Não, não está errado, não. Estamos no ano de 2021, onde uma pessoa cuja mediunidade se aflora, ela passa por várias dificuldades, ela passa por várias dores, vários sofrimentos, até conseguir compreender o seu processo mediúnico, né? E dominar a sua mediunidade. E aí a pessoa vai buscar o auxílio numa casa espírita, onde vai se estudar livro dos médiuns, livro dos espíritos, vai se estudar tudo isso. Não é verdade? Ora, e repare, com todo esse material que nós temos hoje em dia, não é difícil? Alguém aqui é médium? Foi fácil aprender, entender, ajudar com todo esse material que a gente tem? Não foi, pelo menos para mim não foi fácil, não. Imagine naquela época, sem nenhum conteúdo que pudesse auxiliar. E muita gente fazendo por brincadeira. Como a gente vê até hoje, algumas pessoas que fazem aquela brincadeira do copo, né? Coloca o copo ali na mesa, faz uma roda ali, o copo anda para cá, para lá, como brincadeira. Isso é brincadeira? Não, não é. Isso é muito sério. Então Moisés tinha que proibir mesmo. Agora perguntamos, nos dias de hoje, com o conhecimento que a gente tem, com o conteúdo que a gente tem, nós podemos ser instrumentos
de ajuda e de auxílio ao nosso próximo, inclusive aos nossos irmãos que desencarnaram. Diga lá. O que eu acho interessante é que todo mundo fala no capítulo 18, onde há, por assim dizer, a proibição. Mas ninguém presta atenção no 19, se não me engano, em diante, onde Moisés fala que virá um a quem eles sim poderão consultar, e, enfim. Em outras palavras nossas, né? Não é para ser feito realmente esse oba-oba que tem sido feito até agora, mas de forma adequada, eu esqueci a expressão que está na sim. assim, né? Com um médium, um adivinho, um médium, claro que não é a palavra, não é médium, né? Um indivíduo, seja lá qual sim. for, né, utilizado. A ele sim devereis escutar e seguir as orientações, etc. Ou seja, olha, dessa maneira, não, mas dessa aqui, sim. Sim, exatamente. E tá lá. Exatamente. Profeta, se não me engano, não me lembro. Sim. Usa a expressão profeta, né? Muito usada a expressão profeta, onde na Bíblia a expressão a gente entende profeta, a gente já pensa logo em Nostradamus, que adivinha o futuro. Não é a definição de profeta lá atrás era uma pessoa de sabedoria elevada. Se vocês olharem a definição de profeta lá atrás, é uma pessoa de sabedoria elevada. Não é o cara que adivinha, que vai, não é a mãe de Ná, não é nada disso, não. Entendeu? Então ele coloca isso como os profetas, exatamente. Né? Então a gente vai trabalhando o raciocínio de que hoje a gente tem esse material, a gente tem esse conteúdo. Nas sessões de desobsessão, a gente percebe como os nossos parentes, as pessoas queridas, amigos ou inimigos são ajudados e nós aqui também somos ajudados. Então, isso é um ponto para a gente analisar. Mas vamos continuar dessa parte da Bíblia, por exemplo, né? Quando o que nos leva a trabalhar também o entendimento do porquê o espírita não usa a Bíblia, mas ele usa o Evangelho segundo o Espiritismo. Seria o Evangelho segundo o Espiritismo? Muita gente fala assim, uma Bíblia de Kardec. Eu já vi tanta gente falar isso. Eles usam uma Bíblia de Kardec lá, um tal de Kardec fez uma Bíblia lá, que não foi Jesus, não, foi o tal do Kardec, Bíblia do Kardec. Tá bom, né? Vamos lá, vamos ver o que tem isso, né? E aí fala, você não aceita Jesus, aceita a Bíblia do Kardec. Você já olhou a Bíblia do Kardec? Então, o que está escrito lá? Né? E a pessoa fala que não. Eu falei, então, né? Dê uma olhada, se dê o trabalho de dar uma olhadinha, só para você entender. Então, por que o espírita ele não usa a Bíblia, mas ele usa o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque a Bíblia ela tem aspectos culturais e aspectos morais. As questões culturais são questões válidas para aquela época. Não são válidas mais para o dia de hoje. Já as questões morais, a prática do amor, do perdão, da fé, da caridade, esses são valores que valem lá naquela época, que valem hoje, daqui a 1000 anos, 5000 anos, continuarão valendo. Então, eu separei algumas questões da Bíblia, a começar sobre Deus, né, do conceito que vem na própria Bíblia. Repara só, se a gente for pegar essa questão da Bíblia, Deus, perfeito, não é isso? Deus é perfeito, então ele coloca assim, e não vai mudar de ideia, e muito menos se arrepender do que faz. Né? Deus é a sabedoria, a gente tem aqui no Livro dos Espíritos, vamos lá, cadê aqui? Estava até dando uma olhadinha. Que é Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É interessante porque é colocado no Livro dos Espíritos que é Deus e não quem é Deus. Por quê? Existe na própria Bíblia a humanização de Deus. Como se fosse aquele velhinho de barba branca que é desenhado em um monte de... né? Colocando isso. E aí, quando se humaniza Deus nesse aspecto,
passa a acontecer uma confusão danada. Só colocando assim, se Deus é perfeito, causa suprema de todas as coisas e perfeito, repara só, quando a gente pega o Êxodo, a Gênese, né? Então, na Gênese fala assim, que Deus, cadê? Gênesis capítulo 1, 31. Então, ele coloca assim, Deus construiu o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Não é isso que a gente já ouviu falar tantas vezes, né? E aí vai dizendo assim, e viu Deus ao conferir tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Mas vem cá, então se ele foi conferir, quer dizer que ele podia ter errado. Ih, rapaz, eu dei uma mancada aqui, eu fiz esse negócio aqui, não tá direito não. Conserta isso aqui. Seria isso? Não, não seria isso. É um trabalho, nós, encarnados, seres humanos, sim, a gente tem que conferir. Sempre vamos conferir. Eu saio de casa, eu confiro ali se eu fechei a chave, se eu tranquei a porta. A gente vai conferir. Mas será que no conceito de Deus isso faria sentido? Né? Uma outra questão, quando se fala de arrependimentos de Deus, são muitos colocados, isso no próprio Antigo Testamento, né? Deixa eu encontrar aqui o que eu posso dizer aqui para vocês. Olha só, Gênesis capítulo 6, falando sobre a Arca de Noé, que muita gente já ouviu falar da história da Arca de Noé. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos era má. Então ele viu que o pessoal, os homens ali, estavam fazendo bobagem, que eram maus. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Você consegue imaginar? Deus assim falando mesmo, eu criei os homens, só estão fazendo besteira, eu estou arrependido de ter botado esses homens aqui nesse planeta. Vocês conseguem imaginar isso? Não faria sentido. Né? Volto a dizer, não é denegrir, nem debochar, nem nada disso, mas a gente trabalhar uma questão raciocinada. Quem escreveu ali atrás, com aquele conhecimento, trabalhava um Deus humanizado, com o comportamento de um homem. Igual eu crio meu filho faz besteira, eu me arrependo, né? Vou me arrepender. Poxa vida, aconteceu isso. Mas Deus, causa primária de todas as coisas, e principalmente que compreende que todos os nossos erros e que toda a maldade que se vê no mundo, ela não é fruto da maldade, mas ela é fruto da ignorância. Porque a maldade, ela gera o quê? Eu fiz um ato de maldade. Quem é o maior prejudicado? Sou eu. Porque dentro da lei de causa e efeito, eu vou colher os frutos daquela maldade que eu tiver cometido. Seja isso hoje, seja isso nessa encarnação, ou seja numa outra encarnação. Faz sentido? O que vocês acham? Né? Então, vamos continuando. Então, Deus, ele chega para Noé e fala assim, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, aí pronto, né? Vai até os animais, vai até o réptil, vai todo mundo. Será que isso faria sentido? Vindo de Deus ter um arrependimento desse jeito? Agora vai todo mundo pagar o pato, animal, réptil, todo mundo. Então, gente, fé raciocinada não faria sentido. A gente precisa compreender, né, que algumas questões elas não batem muito bem desse arrependimento de Deus. Noé, constrói uma arca aí, agora eu estou mandando a bomba para cima de você, constrói essa arca que eu vou acabar com todo mundo. Não faria nenhum sentido, pelo menos dentro do conceito que nós espíritas entendemos sobre Deus. Causa primária de todas as coisas, e não como um humano, como se fosse um ser humano ali, um velhinho de barba branca, ok? Existem também algumas outras questões que a gente pode colocar aqui, vamos lá, sobre
o Antigo Testamento. Porque muita gente fala assim, mas Sérgio, isso está na Bíblia, é importante. E eu digo para os senhores, é importante sim. E foi importante sim para aquela época. Porque a pessoa ela fala muito sem ter lido a Bíblia por completo, na sua essência. Então, dentro de fé cega e dentro de fé raciocinada, eu vou falar aqui para vocês, por exemplo, uma história, uma situação aqui. Isso eu vivenciei. Eu estava num programa de rádio, eu estava ao vivo, fazendo um programa, no caso era de rádio, quando uma pessoa, um irmão evangélico, ele chega e fala, né, que a Bíblia condenava, que foi até o que me inspirou a montar essa palestra naquela época, né, que estava condenado porque o Deuteronômio condenava aquela coisa toda e tal. E eu tinha, assim, 2 minutos para dar uma resposta para ele. Eu falei, bom, primeira coisa, eu fico muito feliz de você, aí sendo evangélico, você está escutando aí a Rádio Espiritismo, né? Que bom, bacana, que você está ouvindo aí as palestras espíritas, bacana. Mas você me permite, você falou então que está na Bíblia, está condenado. Você segue a Bíblia, arrisca mesmo, arrisca tudo ali, tudo que está ali. Sigo. E aí ele foi falando aquilo tudo. E aí eu perguntei, você me permite fazer uma pergunta? O senhor é casado? Aí ele falou, sou. Tá ok, mas você segue realmente a risca? Sigo. Eu falei, como é que a sua esposa é? Você não tem nenhum problema com a sua esposa no período que ela está menstruada? Aí ele, como assim? Como assim? Eu falei, não, porque está na Bíblia, Levítico 15, versículos 19 e 20. Quando uma mulher tiver menstruada, ficará impura pelo período de 7 dias. Quem tocar nela estará igualmente impuro até o pôr do sol. Toda cama sobre a qual se deitar ficará impura. Todo móvel com o qual se assentar ficará impuro. Eu falei, você bota a tua esposa fora de casa quando ela está menstruando, você vai arranjar um problema ou com a tua religião, ou com a tua esposa, ou com a Lei Maria da Penha, um dos 3. Eu espero que não esteja acontecendo isso, mas porque estava ali. Agora, né? Ele coloca essa situação. Agora, vamos analisar o entendimento lá naquela época. Por que Moisés colocou isso no Antigo Testamento? Gente, tinha que colocar. Tinha que ser colocado. Porque qual era o comportamento do homem lá naquela época? O homem era um animal, só falando assim, um troglodita. A mulher era tratada como se fosse um bicho, como se fosse um pertence. Não é verdade? Então, o que acontece? A mulher está sentindo a cólica menstrual, está passando mal, está com desconforto. Vocês acham que o marido entendia isso naquela época? Hoje não entende, não é verdade? Hoje não entende. Eu quero namorar, eu quero sexo, eu quero isso, eu quero aquilo. E tinha alguém que fizesse ele parar? Quantas mortes aconteciam por causa disso? Né? Não tinha. Então precisava estar na Bíblia. Você não vai parar porque vão te prender ou vai acontecer? Não, então tá. Então é porque Deus vai acabar com você. E aí aquele medo de Deus fazia com que ele, então, segurasse a onda nessa época. Aí faz sentido, não é verdade? Aspecto cultural. Hoje vale isso? Eu espero que não. Se alguma esposa que está assistindo a gente aqui pela internet está tendo que dormir fora de casa, não pode dormir na cama que está menstruada, a rever esse conceito aí. Então, está constando ali. Agora, vocês acham que a gente, como espírita, a gente vai analisar isso? Porque, pelo menos, o espírita, ele analisa e estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, cada linha, do início ao fim. Não é assim, esse pedaço a gente estuda, esse pedaço não. Cada linha do início ao fim. Se a gente fosse fazer isto com a Bíblia, com o Antigo Testamento, iam aparecer essas questões que não iriam ter coerência para os dias de hoje. Por isso a gente coloca a fé cega e a fé raciocinada. Faz sentido? Bom, vamos lá.
Existem várias situações ali. Desculpa, eu não vou nem trabalhar muito isso agora, não. Mas sobre o Novo Testamento, deixa eu ver aqui se eu encontro aqui essa parte. Sobre o Novo Testamento, porque muita gente fala assim, Sérgio, mas você está falando isso, o Antigo Testamento, antes de Jesus. E o Novo Testamento? Será que também pode ter alguma questão questionável, alguma coisa questionável aos nossos olhos? Então, vamos lá. Vamos analisar também o Novo Testamento. Eu não sei se vocês sabem que, quanto ao Novo Testamento, quem são os 4 evangelistas? Marcos, Lucas, João e Mateus, não é isso? São os 4 evangelistas, não é isso? Pois bem, Marcos e Lucas sequer conheceram Jesus. Vocês sabiam disso? Sabiam? Marcos e Lucas sequer conheceram Jesus. Foi como um repórter. Foi trabalhando como um repórter. Pergunta daqui, pergunta dali, e ele vai tirando as conclusões dele. João escreveu mais ou menos quando ele tinha 80 anos de idade. Isso foi publicado lá pelo ano 95 e 100 depois de Cristo. Mateus escreveu nos anos entre 50 e 75 depois de Cristo. Então, vamos analisar algumas questões, porque isso leva também a interpretações diferentes ali. Vamos analisar, por exemplo, Jesus e o paraíso, né? Quando ele tem o episódio do bom ladrão na cruz, o Dimas. Vamos lá. Eu vou ler aqui. Está em Lucas, capítulo 23, versículo 43. À luz da doutrina... Bom, ele coloca assim... Peraí. E disse-lhe Jesus, quando estava o bom ladrão, Dimas estava na cruz junto de Jesus, né? E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bacana, sensacional, lindo, maravilhoso. Agora, vamos analisar dentro da concepção espírita, tá? Bom, nós sabemos que nós somos espíritos em processo de evolução, em processo de desenvolvimento. Alguém aqui já acha que dessa encarnação eu já vou para o mundo perfeito? Estamos no mundo de provas e expiações, não é isso? Alguém acha que essa encarnação já resolvi tudo, já vou para o mundo perfeito, já vou ser um espírito perfeito? Não, não vamos. Né? Oi? Não é? Sim. Então o que ocorre? A gente tem os mundos primitivos, os homens das cavernas. Depois os mundos de provas e expiações. É esse mundo que a gente está vivenciando. Depois a gente vai evoluindo para o mundo de regeneração, que é o planeta Terra agora que está nessa transição. Depois vamos para os mundos ditosos, felizes. E depois vamos para os mundos perfeitos. Isso dentro de um processo de evolução e de desenvolvimento. Não é verdade? Se Jesus chega para o Dimas e fala, te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Dimas, eu estou fazendo... você não precisa passar por regeneração, nem de tosse, já vai logo pro perfeito. Faria sentido? Será que faria sentido? Ou será que talvez, ao invés de Jesus ter dito, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, será que Jesus não poderia ter dito, em verdade eu te digo hoje, estarás comigo um dia no paraíso? Muda completamente, não é verdade? Te digo hoje, vírgula, que um dia estarás... Aí sim a gente vai ter coerência com a própria citação de Jesus que fala, nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Aí faz sentido. Mas ele chegar, Dimas, você já fez um monte de bobagem, agora, vem comigo. Peraí. Então ele vai ter um privilégio. A gente sabe que ninguém aqui tem privilégios.
Todos nós passamos pelos nossos processos de evolução, de aprendizado e de desenvolvimento. Faz sentido? O que é que vocês acham? Vamos pegar uma outra citação, por exemplo, que diz assim, em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Jesus está na cruz, no seu momento final, e aí muita gente boa já ouviu essa frase de Jesus dizer: Pai, por que me abandonaste? Ah, Sérgio, mas foi um momento de fraqueza de Jesus. Peraí. Jesus, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, com o entendimento de toda a missão que ele estava, será que Jesus iria falar: Pai, por que me abandonaste? Aí nós vamos buscar um autor chamado Severino Celestino, que ele conhece a Bíblia lá na origem do hebraico. Então, o que acontece? Ele, observando ali, ele fala que Jesus, na verdade, ele falou: meu Deus, por que me abandonaste? Ah, Sérgio, Pai, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Jesus tinha por rotina, ele recitava os salmos. E esse salmo, meu Deus, por que me abandonaste? Ele é um salmo, se não me engano, é o 22, que ele comenta sobre Davi no deserto, que ele, de um lado, tem os soldados indo atrás dele. De outro lado, ele tem o deserto. Ele fica, e agora? Se eu ficar aqui, o negócio vai me complicar. E ele vai para o deserto. E ele se sente abandonado, onde depois, lá na frente, ele consegue... né? É uma lição linda que tem nesse salmo. Então, Jesus estava fazendo o quê? Recitando esse salmo. Aí faz sentido? Aliás, por falar em salmo, vocês... Bom, eu vou contar aqui uma coisa que muita gente tem até tatuado no peito ou no carro. Uma frase assim. Alguém já ouviu essa frase? O Senhor é meu pastor e nada me faltará? Alguém tem essa frase tatuada em algum lugar? Se tiver, olha, a pessoa vai ficar um pouquinho triste com isso. Mas, se essa frase fosse o Senhor é meu pastor, nada me faltará, olha, eu tô com a gripe aqui, a Júlia ali tá com a gripe ali, tá faltando com ela. Eu tô meio sem grana, tá faltando comigo. Eu tô numa dificuldade, tá faltando. Eu tô triste, tá faltando. Peraí. Então Deus não é pastor de ninguém? Porque alguém aqui consegue ter tudo 100%? Ou então, o Senhor é meu pastor só para quem tem tudo. O cara tá rico, o cara tem saúde, o cara tem tudo. Tá bonito, tá tudo. Peraí, não é bem assim. Isso é do Salmo também Davi na hora do deserto, que fala assim: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Quando Davi, ele está aqui assim, atrás estão os soldados, e ali ele tem o deserto. Vocês imaginem a imensidão do deserto. Tem comida, tem água. O que ele vai encontrar pela frente? E que ele fica nessa indecisão. E aí, Davi fala, quer saber? Eu vou em frente. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Talvez essa frase faça muito mais sentido na nossa rotina, no nosso dia a dia, nos momentos de tristeza, na hora que a gente que um desencarne de uma pessoa querida, na hora que tem um acidente, na hora que a gente enfrenta todas as tribulações, todas as dificuldades da gente. O que a gente fala? Deus está com você. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Talvez aí faça sentido. O que vocês acham? Então, são as interpretações. A gente aqui respeita todas as interpretações, mas quando a gente começa a analisar direitinho, fé cega e a fé raciocinada. E aí, respondendo aquelas pessoas que falam sobre o espírita, né, que não usa a Bíblia e tudo mais, então, vamos lá.
Evangelho segundo o Espiritismo. São 28, né? 28 capítulos. Agora eu esqueci se são 23 ou 28. São 28 capítulos, ok? 27 capítulos e o 28º que fala sobre as preces espíritas. Todos os capítulos, se alguém lembrar, me fala, 23 ou 28. Agora realmente me deu um lápis aqui. 28, né? 28. Ok. Todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, todos, são iniciados com citações bíblicas, com passagens de Jesus. Mas passagens de Jesus que nos levam ao raciocínio da parte qual? Da parte moral e não da parte cultural. Porque senão a gente vai cair no erro, igual lá no Levítico, da mulher menstruada, que não pode deitar com o marido, que não pode nada disso. Então, as questões culturais, elas são questionáveis. Tem gente que usa isso até hoje. Algumas religiões aí no Oriente Médio já seguem muito disso aí até hoje. Tá bom, tudo bem. Eles entendem assim. Vamos respeitar. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, o que Kardec fez? Né? Fez, entre aspas, porque foi com toda a orientação do plano espiritual, se pegaram as passagens de Jesus no seu aspecto moral. São lições que nos ensinam os valores e a prática do perdão, do amor, da caridade, do auxílio, da boa vontade. Aí faz sentido, porque esses valores, sim, são valores eternos. Valem para qualquer época, em qualquer ano. Desde a Idade Média até o século 35. São valores válidos. Faz sentido para os senhores? Né? Muita gente fica ofendida quando vai estar questionando a Bíblia. Não é necessariamente um questionamento, mas é a gente entender a fé raciocinada. O que é que tem ali que é de fé cega, o que é que tem ali de fé raciocinada, e o que é que tem também de alterações que foram feitas de acordo com interesses da própria igreja, como, por exemplo, a retirada da reencarnação, que foi retirada da Bíblia no Concílio de Constantinopla. Para quem achar que o Sérgio está inventando, procura na internet lá. Reencarnação, Concílio de Constantinopla. Vocês vão encontrar. Está lá. Não é invenção, não é nada disso. Foi retirado. O que, na minha visão, inclusive, representou talvez séculos de atraso no progresso da humanidade, quando se é retirado isso da Bíblia. Por causa do ego de uma rainha lá que não, né, fez um monte de bobagem. Ela fala, eu voltar de novo? Ela não queria, né, sofrer a lei maior, que é a lei de causa e efeito. Como se isso fosse mudado lá de lá, né? Não vai mudar nada, né? Então, essa é talvez a questão, tá certo? Sobre fé raciocinada, a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 6. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando a fé cega aceita, sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada aos excessos, produz o fanatismo. Vocês procurem depois na internet também, é alguma coisa assim, pastor manda fiéis comerem grama. Vocês vão achar na internet, no YouTube isso, esse fanatismo. Que às vezes alguns religiosos, né, não estou querendo falar do pastor, eu conheço pastores que são maravilhosos, mas eu estou falando, existem padres maravilhosos, existem palestrantes espíritas maravilhosos, mas também existe palestrante espírita que não é tão legal assim, existe pastor que não é tão legal assim, existe padre que não é tão legal assim. Em todo e qualquer meio você vai encontrar pessoas que têm um esclarecimento, que têm uma missão, e os outros que não são tanto assim, estão num processo ainda. E dentro disso tem um pastor
que uma vez ele falou que para eles ficarem puros, aquela coisa toda, eles teriam que comer a grama. E vai todo mundo para o quintal comendo a grama. Estão comendo a grama. Procurem esse vídeo. Né? Pastor manda fiéis comerem grama. Isso viralizou já há alguns anos. Olha aí o fanatismo. Olha a questão do fanatismo. Eu já ouvi falar de uma outra religião que falava para os seus fiéis arrancarem os dentes, ficar tomando de dentadura. Porque então eles iriam se livrar da situação que diz na Bíblia que no juízo final haverá lágrimas e ranger de dentes. Está todo mundo sem dente, não vai mais. Não, ranger de dente está resolvido. Eu não sei como é que é a questão da lágrima. É incrível, né? É incrível isso. Né? Olha que fé cega é essa. Né? Vai todo mundo de canjiquinha, né? Agora a lágrima eu não sei como é que eles resolveram, mas metade, 50% está resolvido. Não vai ter ranger de dente. Gente, é impressionante. Por isso é que a gente vai observar essa situação, né, para analisar fé cega e fé raciocinada. Mas no meio deles não tinha nenhum dentista. Não tinha nenhum dentista, provavelmente, né? Então, olha aí como é que isso... Às vezes me chateia um pouco quando a pessoa fala isso. A pessoa fala que a pessoa que suicida, ele perdeu a vida para sempre. Aí eu falei assim, mas como é que você entende quando Jesus disse que nenhuma das minhas ovelhas se perderão? Ele não especificou quem suicida ou quem não. Mas ele disse nenhuma. Em modo geral, nenhuma. E como é que você... aonde você me explica isso aí? Aí não teve explicação para isso, mas ele suicidou, sim, vai pagar pelo seu erro. Sim, sim. A gente... Eu vou responder a você utilizando uma situação. Você já ouviu falar em Alberto Santos Dumont, o inventor do avião, né? O que acontece basicamente com o suicídio? Aquele encarnado, ele entendeu que não vale mais a pena viver. E aí ele vai destruir o seu corpo, não é isso? Vai se matar, achando então que as coisas vão se resolver. E ele toma um choque, ele toma um susto do lado de lá. Por quê? Ele destrói o seu corpo físico a ponto de matá-lo, mas o corpo espiritual continua. E o que ocorre? Nós temos o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Chama-se de perispírito. Todo bem ou mal que eu faço ao meu corpo físico, eu estou fazendo também ao meu corpo espiritual. Eu vou usar exemplos que aí vem da minha profissão como psicoterapeuta, que estuda o caso de crianças que lembram de vidas passadas. Nos livros do Ian Stevenson, ele conta, por exemplo, de uma criança que lembrava que tinha sido assassinada e o caso tinha sido arquivado por falta de provas. A criança falou quem foi o assassino, de que jeito fez e aonde enterrou o corpo. A polícia reabriu o caso, encontraram o corpo e aonde tinha a marca do tiro, a criança tinha uma marca de nascença exatamente naquele local. Fez mal ao corpo físico, também faz mal ao corpo espiritual. Fez bem ao corpo físico, também fez bem ao corpo espiritual. Talvez isso nos explique, por exemplo, quando uma criança nasce com problemas de asma, de bronquite, né? Muito provavelmente pode ter sido um fumante numa vida passada, que foi destruindo o seu corpo físico na vida passada e o corpo espiritual. Por que eu estou falando isso? Santos Dumont, vendo o avião ser utilizado para a guerra, ele se suicida, se enforca. Cerca de 30 anos, mais ou menos, 30 anos depois, ele reencarna em Campos dos Goitacazes, tá? Isso dito pelo Chico Xavier. Esqueci o nome dele, acho que era Carlos Mussa, não me lembro, ou o pai dele era Carlos Mussa, não me lembro agora, com exatidão. E essa criança, com 2 anos, está correndo, está brincando, levou um tombo, deslocou a cervical, pescoço. Ficou tetraplégico.
até os 19 anos, quando então desencarnou. Então, repara, o suicida reencarnou. Por quê? Ele continua. Agora, por que o suicida sofre tanto? Porque quando ele se suicida, ele faz um estrago no corpo físico ao ponto de matar o corpo físico. Mas corpo espiritual morre? Não. Ele também fez o mesmo estrago ao corpo espiritual. Então, 30 anos depois, o Santos Dumont estava ainda em processo de cicatrização. Tanto que um tombinho de criança deslocou a cervical, o pescoço, deixando ele comprometido. Faz sentido? O que você acha? Entendeu? Continuamos. Todos nós continuamos. Bom, já estamos aqui no nosso horário, né? Então, só para colocar, então, para finalizar, fé cega e fé raciocinada. A gente compreender. Nós aqui, como espíritas, respeitamos a Bíblia, respeitamos o Alcorão, respeitamos o Torá, respeitamos todos os livros religiosos. Mas somos cristãos, sim. E por que não utilizamos a Bíblia Sagrada? Porque na Bíblia encontramos questões de aspecto cultural e de aspecto moral. Os aspectos culturais são válidos para aquela época, né? De repente, não são válidos para os dias atuais. Aspecto moral é válido por toda a eternidade. Então, são esses os aspectos que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto ao Deuteronômio, já explicamos também. Sequer existiam aquelas palavras, espiritismo, médium e tudo mais. Mas tinha que estar lá sim. Por quê? Com os conhecimentos daquela época, como é que iria o médium se tratar, se desenvolver e estudar e ajudar os espíritos de uma maneira séria? Não, era como uma atração de circo. Quando Kardec descobriu, né, as mesas girantes, não era uma atração de circo aquilo ali? 1857. Né, os fenômenos das mesas girantes. As mesas subiam aqui e se mexiam para cá e para lá. Era considerado uma atração de circo. Imagine nos tempos de Moisés como é que aquilo era. Agora, a grande questão é que se era proibido, então os fenômenos mediúnicos já aconteciam e acontecem sempre. E vão acontecer. Você pode ser espírita, católico, judeu, muçulmano, ateu. Vais reencarnar, o teu espírito vai continuar, você acreditando ou não. Acreditando ou não em espiritismo, reencarnação, igual a lei da gravidade. Eu não acredito na lei da gravidade. Tá, a lei da gravidade não está nem aí se você acredita ou não. Essa caneta, se eu largar, ela caiu. Mas eu não acredito na lei da gravidade. Aí, caiu. Se eu largar, vai cair. A mesma coisa essa parte de reencarnação, da continuação no plano espiritual. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Eu tenho um amigo que ele fala sempre assim, ok, você não precisa acreditar na vida após a morte. A única coisa, a certeza que eu te dou, que você sabe disso, é que todos nós vamos morrer. Sim. A gente se encontra do lado de lá. Sim, sim. Exatamente. A primeira palestra que eu dei aqui no Cantinho, o tema foi provas científicas da reencarnação. Se eu puder fazer uma propaganda, Mackenzie, amanhã eu estou lá no FEALMA. Eu estou lá no FEALMA trabalhando esse tema. Provas científicas da reencarnação. Porque a parte religiosa, eu creio ou eu não creio. Agora, quando a ciência prova, já não tem mais isso, né? De eu creio ou não creio. Agora, como espíritas, respeitamos todas as crenças, todas as religiões e, principalmente, o tempo de cada um para progresso, evolução e desenvolvimento. Assim como nós também estamos em desenvolvimento. O espírita não é superior a ninguém, não é melhor do que ninguém, não é privilegiado em nada, tá? Mas estamos juntos também aprendendo. Então, diante disso, a gente vai dando o nosso passo, a nossa caminhada, a nossa evolução e o nosso desenvolvimento, né? Mais algum comentário? Ali lá da dentadura, né? Dos dentes ali, que arrancou. Podemos finalizar, então? Então, sendo assim, quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Estou muito feliz em estar de volta
aqui, né? Depois desse período de pandemia aí, né? Ainda temos os cuidados, mas já dá para a gente fazer presencial, tá bom? Muita luz, muita paz a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Passo aqui para você.